bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras aqui da Casa Museu Ema Klabin, núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, que nos acompanha também aqui nesta manhã. Sejam todas as pessoas bem-vindas. Hoje recebemos a palestra Arqueologias e Memórias Vegetais na Amazônia Antiga, mediado pela Laura Pereira Furquim. Aproveito para agradecer nossos intérpretes de Libras, Silvia Sato e Caí Coragem, sob a coordenação da Silvia Sato Acessibilidade. Agradecemos o apoio da Klabin SA para a realização desse encontro. Apresento, então, a nossa querida palestrante. Laura Pereira Furquim é arqueóloga e historiadora, especialista em arqueobotânica e resíduos orgânicos da Amazônia. Se dedica ao estudo das relações entre plantas, pessoas e paisagens na Amazônia Antiga, com foco em temas como a resiliência dos roçados e a biodiversidade frente a mudanças sociais e climáticas, as origens e caminhos da agricultura e as tradições e transições alimentares na região. Também se dedica à gestão do patrimônio arqueológico associado a territórios e conhecimentos indígenas no presente, e a construção de pontes entre o passado e o presente para embasar ações patrimoniais acerca da proteção e fruição do patrimônio biocultural. É uma alegria, Laura, te receber aqui essa manhã, essa pesquisadora com esse calibre. É muito interessante para a gente, importante receber essas pesquisas e ter você aqui hoje. Muito obrigada, a palavra é com você. Alô? Agora sim. Obrigada, Lívia, pela apresentação. Queria começar agradecendo a Lívia e a Cris pelo convite para vir aqui na Casa Museu Ema Klabin. É uma honra estar aqui falando com vocês. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje também, para a gente conversar um pouco sobre memórias vegetais. Vou me apresentar de um jeito um pouquinho diferente, para complementar um pouco o que a Lívia falou. Eu sou arqueóloga, sim, sou historiadora. Eu sou de São Paulo, sou aqui do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Tremembé. Talvez alguns de vocês conheçam. Isso, perto de Taubaté. Numa região de encontro entre a Mata Atlântica e as florestas de araucária. Eu conheci primeiro a pupunha como palmito e não como fruto. Eu fui comer a minha primeira pupunha fruta quando eu fui para a Amazônia. Então, todo o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês hoje, na verdade, são conhecimentos que eu aprendi junto com as pessoas que moram na Amazônia, com as comunidades ribeirinhas, com os povos indígenas. Então, já queria deixar meu agradecimento a eles e dizer que eles são os guardiões desse conhecimento e que eu me sinto muito honrada de poder ter essa relação de longa duração em vários espaços. A gente vai andar por vários lugares da Amazônia hoje. Eu vou tentar situar vocês. Assim, eu peço que vocês tenham um mapa da Amazônia um pouco em mente. São muitos meandros, mas a gente vai para diferentes lugares hoje. E aí, academicamente, eu atualmente sou pós-doutoranda no Museu Paraense Emílio Guild. E venho trabalhando, então, com todos esses lugares, com todas essas questões que a Lívia falou, agora na região do Rio Negro. Bom, para explicar um pouco a foto que eu enviei, eu vou começar por ela, porque eu acho que foi através dela que vocês vieram aqui. Então, eu resolvi começar explicando o porquê eu escolhi essa foto. Essa foto é a Dona Flora, é uma foto do roçado da Dona Flora, que é uma moradora do sítio Teotônio. O sítio Teotônio é um sítio arqueológico muito importante, que fica às margens do Rio Madeira. Ele é ocupado há mais de 10 mil anos. E eu vou contar um pouco a história dele, vai ser o nosso primeiro fio condutor. E aqui no quintal dela, ela está me apontando, essa foto foi tirada agora em maio de 2025, ela está me apontando a extensão da área de terra preta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são esses solos antrópicos que estão associados às ocupações indígenas de longuíssima duração na Amazônia. E ela está, então, me apontando o quão longe vai isso no quintal dela.
Então, só para vocês entenderem, né, a gente tem o Rio Madeira correndo aqui à direita, logo antes do lago da usina de Santo Antônio. Foi uma usina construída já há mais de uma década e que alagou a cachoeira do Teotônio, onde esse sítio estava localizado. E, bom, algumas memórias podem não ser tão óbvias, né? A Dona Flora não é indígena, ela é uma ribeirinha, ela veio do estado do Acre, ela mora nesse lugar há menos de 50 anos. Né? Então, qual é a relação que uma pessoa, né, Flora, com esse sobrenome Acif, teria com esse lugar? Né? Não é uma relação óbvia. Mas eu achei que foi uma coincidência muito feliz o nome dela. Resolvi também começar com ela por isso. Né? Ela tem uma história de vida como muitas pessoas, muitas mulheres. Né? Ela fugiu de um marido agressor no Acre e foi morar na Vila do Teotônio. E ela trouxe com ela essa receita, que é o pé de moleque. Eu, como uma vale paraibana paulista, pensava no pé de moleque como um doce feito de amendoim, como eu imagino que muitos de vocês. Mas o pé de moleque da Dona Flora é um pão feito de mandioca puba com castanha do Pará. Então, imaginem o cheiro agora, né, disso. É uma receita maravilhosa, que é amazônica, né, feita em vários lugares da Amazônia, e que ela aprendeu com a mãe dela. E eu acho que, ao longo da minha fala, o que eu vou tentar fazer é desenterrar algumas memórias associadas a essas receitas, às plantas, como que elas se interagem com as pessoas, e como que as pessoas, através das plantas, interagem com os antepassados. Então, a gente vai, para começar a desenterrar essas memórias, a gente continua no sítio Teotônio. É um lugar onde eu trabalhei durante o meu doutorado, junto com a equipe do professor Eduardo Neves, aqui do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E ele é um sítio, então, muito especial. Né? Ele tem uma ocupação, como eu disse para vocês, de mais de 10 mil anos. Essa área que vocês estão vendo, esse é o Rio Madeira, né, com a sua cor bem barrenta. E essa área que vocês estão vendo à direita é a nossa escavação de 2021, em que a gente escavou uma unidade doméstica. Eu não sei se vocês estão acostumados com escavações. Essa é uma casa habitada em cerca de 1300, ou seja, antes da colonização, e que a gente estava escavando, então, em 2021. Vocês podem ver algumas manchas de solo escuro ali no meio desse quadrado escavado. Né? Essa é a área das fogueiras. As fogueiras, elas vão escurecendo o solo nesse processo também de formação de terra preta. Essa é uma área de cerâmica polícroma. Eu trouxe, né, porque, como eu não falo de cerâmica, como muitos arqueólogos, eu quis trazer para vocês como é a cerâmica polícroma, para vocês conseguirem imaginar também uma casa com essas cerâmicas todas. Então, só vou tirar ela daqui, tá? Essa é uma cerâmica polícroma, ela não é uma cerâmica arqueológica, ela é uma cerâmica indígena moderna, da década de 60, mais ou menos. Ela é uma cerâmica Shipibo-Conibo, que é um grupo indígena que mora no Alto Rio Solimões, mas é uma cerâmica bem caracterizada pela pintura vermelha e preta em cima de um fundo branco. É uma cerâmica muito parecida com o que a gente encontra em casas como essa na Amazônia. Só vou deixar ela aqui embelezando um pouco o cenário. Então, nessa casa, que foi ocupada mais ou menos 1300, no ano 1300, né, a gente tem essas cerâmicas polícromas, mas a gente também tem uma área de ocupação muito mais antiga. Né, essa unidade de escavação, como a gente chama esses lugares que a gente escava, ela tem cerca de 4.000 anos de idade na base, né, na sua base. E vocês podem ver que todo esse solo escuro
é terra preta. Então, todo esse solo foi feito por mãos humanas no passado. Só fazendo um pequeno parênteses, porque agora eu vou começar a falar de plantas de fato, então, para situar vocês de como a gente acessa essas plantas, né? A gente está aqui num jardim lindo. Eu adoraria poder visualizar o jardim que tinha no Teotônio nessa época, mas o que eu tenho, de fato, são pequenos carvões de restos de frutos que foram consumidos e ficaram carbonizados nesse solo, no meio dessas fogueiras. Então, pensando aqui no patauá, que é uma das plantas que tinha no quintal da Dona Flora, a gente tem o fruto, que é esse frutinho verde, maravilhoso. E o que eu acho dele são pedaços da semente carbonizadas. Existem outros tipos de vestígio. Eu vou trazer aqui dados sobre grãos de amido, sobre sementes, sobre fitólitos, sobre pólens. Todos esses tipos de vestígios vegetais eles ficam preservados nos sítios arqueológicos. E o estudo da relação entre as pessoas a partir dessas plantas é o que a Lívia falou, né, de arqueobotânica. Esse é o meu campo de estudo. Então, indo aqui para o sítio Teotônio, a gente vai contar um pouquinho a história dele. Esse sítio, então, ele foi ocupado, primeiramente, há cerca de 10.500 anos atrás, em um momento em que a floresta amazônica ela era um pouco menos densa e fechada do que ela é hoje. Mas, nessa época, a gente sabe já que essas pessoas estavam fazendo uso do fogo como manejo. Então, o manejo do fogo na Amazônia é muito importante, não é esse fogo que a gente vê hoje, alastrado por mãos de grileiros, por mãos de garimpeiros, por mãos de madeireiros, mas é um fogo manejado, é um fogo gerativo, que a gente diz, é um fogo que gera vida. Então, a gente tem, junto com essas ocupações, o consumo da goiaba, do pequiá, não confundir com o pequi. O pequiá é um parente do pequi amazônico. A castanheira, a castanha do Pará. Eu vou falar castanheira, porque se tiver algum paraense aqui, eu não quero me complicar, então eu chamo de castanheira. Mas a gente também tem o ariá, que é um tubérculo bem importante, que eu vou retomar mais para frente, e o feijão. Algumas das plantas que são consumidas nesse período. Aí a gente passa para um momento em que essa floresta começa a ser modificada. A gente tem as primeiras terras pretas, há 6.500 anos atrás, são as terras pretas mais antigas da Amazônia, e começa a ter uma profusão de palmeiras. Então, a gente vê um cenário... Eu estou adorando essa interação vegetal, na verdade, que me falaram que são castanhas que estão caindo. Eu achei que casou bem com a palestra. Mas, então, é o momento que a gente começa a ver muita palmeira na paisagem. E, nesse momento, as pessoas começam a consumir a abóbora e a mandioca. Eu estou falando começam a consumir, mas não é que elas abandonam as outras coisas, elas incorporam. A partir de 4.000 anos, a floresta vira bastante densa, como a gente vê hoje, e aparece o milho e a araruta, que é uma espécie de tubérculo que provavelmente as pessoas mais antigas vão lembrar, porque ela era consumida, mas hoje em dia ela está um pouco esquecida. Nas ocupações mais recentes desse sítio, tem uma mudança na alimentação. A gente vê que as pessoas param de comer o milho, param de comer a araruta e investem em todos os tipos de batatas e tubérculos que eles encontram. Então, tem muito cará, muito inhame, muita batata doce, muita mandioca. Enfim, é uma sociedade do tubérculo. A nossa casinha, então, ela data de 1.300, mais ou menos, logo antes da colonização europeia começar. Depois, esse espaço vira uma fazenda experimental de caucho, de seringueira, na época da extração da borracha, do boom da borracha amazônico. E hoje, infelizmente, essa área está praticamente desabitada,
por conta da construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, que afogou a cachoeira gigantesca, né, uma das maiores cachoeiras da Amazônia, das mais piscosas do mundo, ou seja, das cachoeiras com mais quantidade de peixe que a gente tinha. E hoje ela está embaixo d'água por conta da hidrelétrica. Eu queria retomar, então, uma das primeiras plantinhas que a gente viu ali, que é o ariá. Ele tem essa flor bem singela, roxinha, bem bonita, ótimo para colocar num quintal, num jardim. E é uma planta que ela também saiu, de uma certa forma, da dieta das populações amazônicas nos últimos tempos. Por quê? A gente sabe que o que vira commodity é mais consumido, né? Todo mundo aqui conhece a mandioca. A mandioca é uma planta amazônica. Mas muito pouca gente conhece o ariá. E mesmo no norte, né, mesmo em Manaus, mesmo em Porto Velho, muito pouca gente consome o ariá. Mas a dona Flora consome. O ariá, então, ele é uma planta que está presente na Terra Preta do Teotônio hoje. Né, quando a gente volta lá, quando a gente vai lá, existem grandes ariazais, onde essa planta se reproduz sozinha. E ela vem sendo... Bom, ela também está no quintal da Dona Flora. A Dona Flora cuida e planta os ariás, e faz tapioca com eles, e faz bolos com eles. Ela vem sendo apresentada como uma planta que é alternativa para a seca e para as mudanças climáticas na Amazônia, diferente da mandioca, que é o grande commodity. Ela não sofre com o aquecimento do solo. A mandioca, quando o solo aquece muito, ela morre. O ariá não, ele é mais resistente. Então, ela vem sendo introduzida como uma alternativa alimentar para a mandioca. E, bom, ela mostra, então, uma convivência entre pessoas e ariás há mais de 10 mil anos. Né? Então, eu acho que ela quando a gente vai pensar em memórias vegetais, ela é um bom fio condutor, ela é uma boa raiz das questões. Né? E isso me trouxe também um pouco uma visão de que os pés de moleque que a Dona Flora fazem, eles não trazem só os ingredientes, eles trazem as receitas também, que são ancestrais. Então, existe na Amazônia uma série de receitas de bolos, de pães, de beijus, que são produzidas a partir desses ingredientes que são consumidos há muito tempo e que trazem em si uma memória coletiva compartilhada. Né? E aí eu trouxe aqui um pouco do pé de moleque, mas também o pão de índio, que é um tipo de pão que eu estudo no meu pós-doc agora, que é um pão que foi enterrado pelos povos indígenas do passado e que ele pode ser desenterrado e consumido no presente. Então, alguns pães de índio que a gente datou datam de 1200, ou seja, eles têm mais de 800 anos. A gente já ouviu muita história de pessoas que encontram esses pães e os consomem. Então, a gente sabe que é uma receita bastante resiliente, bastante duradoura. Mas também com uma série de pães. Né? Eu trouxe aqui o beiju enauê nenauê, que é um tipo de biomassa vegetal que um querido orientador e colega, Gilton Mendes dos Santos, estuda na terra indígena Nauenê, e que a gente sempre conversa como que esses beijus, como que esses pães, eles são iguais esses pães enterrados que a gente encontra nos sítios arqueológicos e lembram muito tecnologicamente o pé de moleque da Dona Flora. Não é uma proposta demagógica, de fato é isso que eu estudo, eu estou fazendo uma comparação entre todas essas tecnologias de receitas antigas e modernas para estudar como que elas estão conectadas, né, ao longo do tempo. Mas, então, até aqui, eu acho que a gente já pode dizer, sem muitos mistérios, que as plantas são artefatos culturais vivos. Né? Eu gosto muito de um autor que a gente cita bastante, que chama William Ballet. Ele é um ecólogo, ele trabalha com os caiapó na Amazônia,
com os Kaapor, desculpa, na Amazônia há muito tempo. E ele costuma chamar as plantas que ele vê hoje de ecofatos, né? Então, a gente tem os artefatos, que seriam as cerâmicas, os líticos, as pontas de flecha, e a gente tem os ecofatos. E ele diz isso porque ele pensa que a diferença que a gente tem que pensar é quando a gente encontra uma ponta de flecha, essa ponta de flecha não vai crescer e virar uma montanha de pedra, mas uma planta vai. Né, as plantas do passado, elas têm vários mecanismos de acordar no presente. Então, dentro desses vários mecanismos, eu quis trazer o despertar das sementes dormentes, né, para a gente conversar sobre memórias. Algumas sementes, quando elas caem das árvores, elas entram nesse estado de dormência, né, um processo que os agrônomos conhecem muito bem. Isso tem a ver com características bioquímicas das plantas, mas elas realmente adormecem. E vários processos, várias atividades fazem elas acordarem. Uma delas é o uso do fogo, a outra delas é a abertura de uma área para criação de um roçado. E aí agora a gente vai para uma outra área da Amazônia, que foi o primeiro sítio arqueológico onde eu trabalhei na minha vida. Esse sítio que chama São Miguel do Cacau, que fica no Alto Solimões, numa região de um lago chamado Lago Amanã. E foi o Seu Miguel que me convenceu a trabalhar com as plantas, porque nessa época eu trabalhava com as cerâmicas. Quando a gente andava pela terra dele, pela comunidade onde ele morava, né, que é a comunidade de duas famílias, que é a família dele, uma área com terra preta, com muita cerâmica, uma cerâmica também polícroma. Ele sempre falava, mas eu não entendo direito, porque quando eu vim para cá, eu fui abrir aqui para fazer o roçado. E, de repente, começou a crescer um monte de planta que eu nunca tinha plantado. Dentre essas plantas, a principal era o cacau. Por isso que o sítio dele se chama São Miguel do Cacau. É um dos maiores cacauais que eu já vi, e não é um cacaual de um cacau só. Né? A gente contou pelo menos 5 variedades de cacau. Né? Então, tinha o cacau, o cacauí, a cacaurana, o cacau cabeça de urubu, o cacau bafute, dos que eu lembro, mas eu sei que tinha mais uns 2 que eu já perdi o nome. E ele sempre falava, eu acho que isso é planta dos antigos. Né? E aí, estudando esse lugar e comparando essa terra preta, a gente vê que essa região do Médio Solimões é, de fato, uma região com a maior diversidade de cacau que existe na Amazônia. Isso, geralmente, é relacionado pelos ecólogos, pelos geneticistas, às áreas de domesticação. Então, provavelmente, essa área do Médio Solimões pode ter sido um dos centros de domesticação do cacau. E esse manejo antigo é o que faz com que existam esses cacoais no presente. São muitas pontas de terra nesse lago onde existem cacoais. Né? Então, o Seu Miguel não estava equivocado. Né? Obviamente, ele conhece o quintal dele. Né? Essas plantas realmente são plantas dos antigos. E aí eu acho que, né, desde então, eu venho tentando aprender a ler esse livro, que é A Floresta, e todos os processos que estão envolvidos na criação dessas florestas culturais, que são, além desse processo de quebra de dormência, o processo de sucessão vegetal, que nada mais é do que as plantas dando seus filhos dando seus netos dando seus bisnetos, e essa floresta se reproduzindo, e que também está envolvida na introdução de espécies exógenas, que passam a compor esses quintais, como é o caso da banana. É quase impossível pensar num roçado amazônico sem pensar na banana. E a banana é uma planta asiática, que foi amazonizada. Então, eu fiz esse diagrama, né, para a gente olhar para uma floresta e tentar imaginar que, para baixo dela, existe muita história, e que essa história ela emerge também para cima do solo. Né?
Então, o que a gente tem no final, e aí eu peço desculpa que a imagem ficou um pouco embaçada, mas o que a gente tem no final são esses palimpsestos de paisagens culturais, né? O que a gente vê hoje traz consigo momentos históricos de ocupações antigas. E aí, se as plantas elas estão relacionadas com as pessoas, e as pessoas se movem, as pessoas se transformam, a gente tem que pensar que as plantas se movem e se transformam com as pessoas. E quando eu falo isso, eu estou falando não só de plantas domesticadas se movendo com as pessoas, mas eu estou falando de como ver o movimento dos grupos humanos através dos vegetais de hoje. Né? Eu gosto muito de citar o artigo, né, o trabalho de um grande amigo, que é o Daniel Canguçu, que é funcionário da FUNAI, e ele monitora povos indígenas isolados na Amazônia. E ele usa, para esse monitoramento, como a política brasileira prevê a política do não contato, ou seja, se os povos estão em isolamento, a gente precisa deixá-los em isolamento. Ele não pode monitorar a saúde, a vida dessas pessoas através do contato com elas. Então, o que ele usa para monitorar a vida desses grupos isolados são as plantas. Ele vê numa tirada de mel se essas pessoas estão se alimentando bem, numa cicatriz na árvore de uma planta que foi usada para tirar envira, se eles estão fazendo cordas para amarrar as redes, em vestígios que eles deixam na mata, como as cerâmicas, se eles estão se alimentando bem. Então, enfim, tem todo esse olhar para as plantas do presente, para entender as pessoas também. Mas o que eu queria trazer aqui é sobre um padrão que tem sido identificado na floresta amazônica, que é esse padrão de hiperdominância de algumas plantas, né? Alguns ecólogos, como é o caso da Carolina Leves, eles fizeram um grande banco de dados de todas as plantas que existem na Amazônia e eles perceberam que 1,94% das espécies é majoritária, ou seja, apenas 227 espécies dominam a floresta amazônica, têm mais abundância. E quando a gente olha para ver quais são essas espécies, elas são todas espécies que têm um consumo humano de longa duração. Elas são o patauá, o açaí, a castanheira, mas plantas também um pouco menos conhecidas, como é o caso do abil, que está aí, que eu espero que vocês conheçam, se não conheceram ainda, que tenham essa oportunidade maravilhosa. E que isso, então, tem a ver com os legados humanos na estrutura florestal amazônica como um todo, né? Então, a gente pode dizer hoje, sem muita dúvida, que a Amazônia é uma floresta cultural. E aí, olhando para quais dados a gente tinha nos sítios arqueológicos, eu reuni informações de 188 sítios arqueológicos já pesquisados na Amazônia e fui olhar quais são as plantas que as pessoas estavam achando. E eu percebi que, além de haver muito mais planta do que eu imaginava, né, a gente tem 244 espécies já identificadas, existe um padrão de acúmulo ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas elas começam, né, consumindo algumas espécies e, com o passar do tempo, elas vão introduzindo novas espécies, mas elas não abandonam as anteriores. É um processo de acúmulo gradual mesmo. Então, quando a gente chega mais próximo do presente, a biodiversidade de plantas consumidas é ainda maior, que é uma lógica talvez diferente da nossa, né, que prescinde do monocultivo. A nossa sociedade é uma sociedade de monocultura. E se a gente for contar bem, a gente consome poucas espécies no nosso dia a dia, né? A gente tem o quê? O arroz, o feijão, que são duas espécies que a gente consome todo dia, a mandioca, alguma leguminosa. A maioria das espécies são de fora, não são espécies nativas, apesar de haver arroz amazônico também. Mas essas sociedades não. Eu comecei a ver, né, esses são alguns dos sítios arqueológicos que eu estava trabalhando,
que quanto mais recente, maior a biodiversidade, mas que também que quanto maior o sítio, maior a área de ocupação, maior a biodiversidade. Ou seja, aglomerados urbanos, né, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de urbanismo no passado, eles são biodiversos também. Eles são megadiversos, né? E aí que eu entro numa uma questão mais antropológica, né, que a gente chama de virada vegetal. A arqueologia amazônica ela vem sendo positivamente afetada por essa perspectiva, que é uma perspectiva teórica, né, que mudou a forma com que a gente entende a relação entre as pessoas indígenas, principalmente, e as suas plantas. Porque a etnologia brasileira ela sempre foi muito focada em estudar a relação com a caça, né? Então, a relação com os animais. Isso tinha a ver com a criação do perspectivismo ameríndio, né, que é a grande teoria nacional, né, criada pelo Viveiro de Castro, né, popularizada pelo Viveiro de Castro, mas que estava muito focada em entender como que as populações manejavam a caça. Isso tem um pouco uma relação com o fato da caça, na maioria das populações, ser uma atividade masculina. E com o fato de muitos dos etnólogos serem homens. A relação com as plantas ela ficou preterida nessa etnologia brasileira. Mas, de uns tempos para cá, isso vem ressurgindo e as pessoas estão começando a perceber que não só as pessoas têm agência sobre as plantas, ou seja, elas criam florestas culturais, como as plantas também têm agência nas relações sociais. Né? Então, eu poderia falar disso a partir de vários contextos, acho que não é o foco aqui, mas eu quis trazer o caso Craô, que é um povo da transição entre a Amazônia e o Cerrado. E quem vem pesquisando ele é uma antropóloga chamada Ana Gabriela Morim de Lima. E ela fala muito sobre a relação de parentesco que as mulheres Craô estabelecem nos roçados com as suas batatas doces. Eles têm uma série de outras plantas, né, mas tem uma lógica de como fazer brotar essas plantas, né, que não é mecanicista, que não parte do vou jogar uma semente, a planta vai nascer, vou regar, a planta vai nascer. Não, você tem que fazer ela brotar para você. Para ela brotar para você, ela tem que ficar feliz. Ela tem que se sentir aquecida, você tem que cantar para ela, você tem que queimar o solo, porque ela gosta do solo quentinho. Você tem que criar a aldeia das batatas, né? Por isso que eu trouxe esse trecho do Rapé de Craô, em que ele fala que parece uma aldeia igual a essa. Ele é uma pessoa, está falando sobre a aldeia das batatas. Então, trabalhos como o da Ana Gabriela têm impactado bastante para a gente entender a lógica dos roçados, né? Que são roçados que, além de ser parte do parentesco, eles são roçados que estimulam a diversidade. Então, quando uma mulher Craô ela olha uma batata que, por acaso, nasceu um pouquinho diferente das outras, ela não vai arrancar e jogar fora. Ela vai fazer o contrário. Ela vai trazer para casa, vai cultivar e vai ver aquela diversidade florescendo para, no próximo roçado, ela ter uma aldeia também dessa batata. E aí, por isso, as aldeias das batatas Craô elas são múltiplas. Né? Cada tipo de batata tem uma aldeia. E são centenas de diversidades. Cada planta é um lugar de diversidade, né? Tem as suas diferenças. Deixa eu pensar uma planta que a gente conhece que tem diferenças. A pimenta, né? Tem muitas pimentas diferentes. Mas o arroz a gente consome só um. O feijão é uma boa. O feijão tem muitas variedades e a gente consome várias. Mas, no geral, a gente consome só uma variedade de uma planta. Os indígenas fazem isso com praticamente todas as variedades. O amendoim tem inúmeras variedades, a batata tem inúmeras variedades, o milho é muito diverso. Enfim, a gente começou a perceber, então, que isso tinha a ver, provavelmente, com esse acúmulo que a gente via da biodiversidade. Ou seja, sim, as pessoas estavam e estão acumulando biodiversidade.
Não é uma coisa que estava só restrita ao passado. E, bom, daí nesse livro, Vozes Vegetais, eu escrevi um pouco sobre esse acúmulo das diferenças férteis, a partir dessa percepção de que sociodiversidade e biodiversidade estão relacionados, e que a lógica da relação entre essas duas coisas é a proliferação das diferenças, que tem a ver também com um modo de relações sociais, de sociabilidade indígena, em que as diferenças percebidas não são eliminadas, mas elas são trazidas para perto e fazem parte de uma relação de familiarização. Bom, esse é um dos aspectos. É claro que não todas as relações sociais são feitas dessa forma, mas esse é um dos aspectos importantes. E aí eu quis trazer o Daniel Rimeriman, que é esse senhor que está aí do lado na foto, porque ele está coletando uma batata bastante especial para a gente, que é a batata mairá. Ela é uma batata silvestre, ela não é plantada, mas ela pode chegar a 200 quilos de peso. E ela é muito perigosa, porque, assim como a mandioca, ela é tóxica. E muito mais tóxica que a mandioca. E mesmo ela é familiarizada, mesmo ela vira uma parente. Então, mesmo o que é perigoso, você traz para perto. Você mantém uma distância segura, mas você traz para perto. Mas isso acontece mesmo com plantas que a gente entende que são o ápice da civilização, né? E aí, falar um pouco do milho. E de como que mesmo o milho, que no nosso imaginário é a planta do monocultivo, é a planta da domesticação, é a planta, né, dos grandes latifúndios, ela tem uma história que não é bem assim, né? O milho também conta essa história. E, bom, história longa feita curta, o milho ele vem do teossinto, que é o ancestral do milho, e ele foi domesticado há cerca de 9.500 anos atrás, na região do Rio Balsas, no México. Desde então, ele chega na Amazônia há cerca de 7.000 anos atrás. É uma viagem até que rápida para parâmetros arqueológicos. E a gente vê que ele não chega padronizado. Ele não desce os Andes e vira uma coisa só. Né? Alguns dados genéticos têm proposto que a Amazônia é um centro secundário dessa domesticação. Quando a coisa chega aqui, ela se torna diversa. E, de fato, a gente tem visto, né, alguns pesquisadores têm visto, que existem milhos com traços ancestrais, inclusive na região de Minas Gerais, né, essa região do Vale do Vale do Peruaçu, que é o Alto Rio São Francisco, e que em um dos sítios arqueológicos, também com uma das ocupações bem antigas, que é a Lapa do Boquete, tem milhos com características ancestrais, até muito recentemente, assim, as datas mais recentes dos sítios, que são coisa de 1.000 anos atrás. E eu venho estudando alguns milhos nessa região do centro de diversificação, que estão relacionados aos sítios de tipo geoglifo. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de sítio, mas são sítios arqueológicos que têm se tornado bastante relevantes na Amazônia, porque são sítios em formato geométrico, que são observados do céu, né, ou de satélite, ou de avião, e que foram descobertos bem recentemente e têm mudado um pouco o nosso jeito de ver o passado amazônico, porque são sítios com muitas estradas e caminhos conectando vários sítios em uma área bastante extensa, assim, e que tem feito a gente pensar nessa questão do urbanismo pré-colonial. Mas, enfim, o que eu quero trazer do milho é que ele emula a recusa dos povos da floresta pela monocultura. E, para falar disso, eu queria só mencionar que essa ideia de monocultura, a ideia de que o milho significa complexificação social, de que significa hierarquia social, ela está muito atrelada à nossa imagem do Império Inca, né, que seria assim, na cabeça de muitas pessoas
de arqueólogos também, né, o Império Inca é o único império que a gente tem na América do Sul. Então, seria o ápice da civilização americana pré-colonial, né? Porque se a gente tem esses bandos, né, esses grupos nômades vivendo na Amazônia, esses pequenos grupos de caçadores-coletores, depois eles formam pequenas cidades, alguns cacicados, e tem alguns sinais de complexificação social, a gente não chega a ter Estado, né? Eu acho que é um dos grandes não estereótipos, mas uma das grandes máculas que muitas pessoas veem na Amazônia é que a gente não tem estados na Amazônia, a gente não tem pirâmides, a gente não tem cidades de pedra, a gente não tem o que se convencionaria associar à complexidade social. E isso sempre colocou esses povos da Amazônia como povos menos desenvolvidos, né? Muitas pessoas classificam eles como povos menos desenvolvidos. E isso está muito ligado à ideia que a gente tem do Império Incaico, né? Que era um império baseado no milho, que usava o milho como tributo, né? Então, as pessoas tinham que produzir milho para pagar a um poder central tributos em forma de milho, né? E quando a gente olha o milho na Amazônia, muitos pesquisadores olham, quando eles encontram o milho da Amazônia, eles falam: nossa, encontramos a complexidade social, encontramos a intensificação agrícola, encontramos o Estado. Aqui é o proto-Estado. Daqui a pouco vai ter Estado. E esse Estado nunca chega. Então, eu gosto de pensar assim, quando o milho desce os Andes, ele encontra uma situação bastante diferente e ele está relacionado a uma situação de abundância de alimento. Né? E quando você tem abundância de alimento, você tem poucos motivos para querer comer uma coisa só. A gente tem uma ampla diversidade de sistemas de cultivo, de formas de cultivo, de formas de agricultura na Amazônia. Né? Eu coloquei esses retângulos, circulando algumas áreas que a gente conhece de diversidade dessas formas de cultivo. Claro que eu não vou falar de nenhuma de todas elas, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã, mas que estão ligadas a áreas culturais do passado também. E por que eu acho importante, então, retomar esse sítio arqueológico, esse sítio arqueológico chamado Sol de Campinas, que é um sítio que eu trabalhei também no meu doutorado. Ele é um sítio de tipo monticular. Não sei se vocês conseguem ver nessa imagem, talvez esteja ficado um pouco clara, mas por que ele chama Sol? Porque são vários montículos artificialmente construídos que formam um formato circular. Então, ele é um sítio arqueológico em formato circular e ele tem muitas estradas que saem dele e os conectam a outros sítios arqueológicos. Então, a imagem que isso forma é de um sol com uns raios. Então, todos esses sítios que tem na Amazônia, essa configuração, eles são chamados de sol de alguma coisa. Esse é o Sol de Campinas, porque ele fica perto da Vila Campinas, no Acre. E quando a gente começou a trabalhar com esse sítio, ele é um sítio que foi ocupado desde o ano 1000 até a chegada dos europeus também. E a gente encontrou milho. Já na escavação, vieram muitas sementes de milho. E a gente começou a pensar, nossa, então talvez um lugar com adensamento populacional, a gente tem aqui essas estradas. Essa é uma área que pode ter sido uma área onde o Império Inca chegou, porque o Império Inca ele começa a descer os Andes, mas é importante lembrar que ele tem uma duração muito tardia e curta. Né? O Império Inca ele foi um evento de curtíssima duração, diferente das culturas amazônicas, que às vezes a gente vê o mesmo lugar ocupado por um mesmo tipo de cerâmica por mais de 4.000 anos. Né? O Império Inca ele tem uma curtíssima duração e ele começa a descer para a Amazônia. E aí, então, chegam os europeus e ele se dissipa, e enfim, essa parte da história vocês conhecem.
E essa é uma região onde o Império Inca poderia ter chegado. Então a gente pensou, nossa, milho, Inca, cidade, estrada. Mas quando eu fui olhar então para quais plantas eles estavam consumindo, eu percebi que também que era um padrão muito amazônico, né? Que era um padrão de agrobiodiversidade, de agrofloresta, em que a gente tinha abóbora, maracujá, cará, milho, murici, castanha, palmeiras, várias palmeiras. Então, a imagem que isso trouxe para mim foi de um lugar muito mais povoado por várias plantas do que um lugar que emulava o monocultivo, né? Então, a gente escavou esse sítio em 2014, de lá para cá muita coisa aconteceu. E a gente tem percebido que a diversificação ela é a chave para a resiliência dos sistemas culturais da Amazônia. Né? Todos os sistemas agrícolas mais duradouros, eles são sistemas agrícolas baseados em biodiversidades extensas. Em todos os locais que a gente vê uma biodiversidade diminuta, a ocupação geralmente dura pouco. E a gente vê que, mesmo em momentos de mudanças climáticas, porque a gente está passando por um momento de mudanças climáticas agora, mas houveram momentos de mudanças climáticas no passado também, o que não diminui a nossa. Mas, em todos esses momentos de mudanças climáticas, as pessoas fizeram o quê? Aumentaram a diversidade de coisas que elas comiam. Porque isso gera segurança. Né? Se algo ataca a sua plantação, se algo balança ali o equilíbrio do seu ecossistema, você tem a que recorrer. Diferente se você tem uma monocultura de milho, em que se algo ataca o milho, você está perdido. Né? E aí, já talvez encaminhando para o final, a gente se questiona muito, então, né? Estradas e cidades, elas promovem o monocultivo? Né? Quando essas cidades antigas encontram essas cidades modernas, a gente vê dois mundos entrando em choque. Né? A gente vê dois modelos de cidade entrando em choque. Tem algumas pessoas que chamam esse urbanismo antigo de cidades-jardim, ou de, enfim, trazendo essa ideia de que as cidades antigas elas são cidades dentro de florestas e não que tiram a floresta para serem construídas. Né? E aí eu queria, para a gente ir para a nossa última região, que é a região do Rio Marmelos, fica no sul do estado do Amazonas, na terra indígena Marmelos também, onde ocupa o povo Tenharim, um povo Tupi-Kauarriva, onde eu venho desenvolvendo uma parceria já há alguns anos, né, trabalhando sobre as plantas, sobre lugares de memória. Esse é um termo que é muito comum assim, na arqueologia, a gente trabalhar com essa terminologia, os lugares de memória, como lugares que são persistentemente ocupados ao longo de muitos séculos e que são reocupados no presente, porque as pessoas reconhecem nesses lugares elementos culturais ou bioculturais que são interessantes para a sua moradia. Então, esse é um parceiro, um grande amigo, Simeão Tenharim, e ele está me mostrando o milho. Eu não sei se vocês já andaram num roçado de milho, mas esse é um pé de milho muito grande. É um dos maiores pés de milho que eu já vi na minha vida. E esse é o roçado de milho que eles plantam na Terra Preta. Né? Essa Terra Preta eles reconhecem como um lugar dos antigos, é um lugar de memória. E esse roçado é bastante especial porque ele não é o roçado de ninguém, ele é o roçado coletivo. Ele é o roçado que o cacique da aldeia, João Sena, planta para as festividades. Né? Então, eles têm uma grande festa anual, que chama Botawa, e essa festa é regada a muito milho. E como essa festa recebe um contingente de gente muito grande, vem povos indígenas vizinhos, vem parentes, vão os brancos parceiros, enfim, eles precisam de muita comida. E essas roças
são os roçados das festas, né? E não por acaso elas são os roçados das festas, elas são justamente porque elas são essas áreas de terra preta que são extremamente produtivas. Bom, tá. No doutorado, eu fui olhar, então, o que as moléculas das roças nos diziam. Eu trabalhei comparando a bioquímica dos milhos, das variedades de milhos, nesse roçado, em outros roçados tenharim, que são feitos fora da terra preta, e algumas variedades de milho que são cultivadas pela Embrapa, né? A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem um roçado onde ela reproduz toda a sua biodiversidade do banco de sementes de milho. Eles plantam isso todos os anos para renovar o banco de sementes. E essas plantas são fertilizadas com amônia animal e fertilizantes químicos. Isso vai ser importante. Porque o que eu analisei das moléculas foi justamente as moléculas de carbono e nitrogênio, que é o que diz para a gente a fertilidade, o quanto a planta consegue absorver do solo de fertilidade. E o que eu vi foi bem impressionante para mim, porque uma coisa não me espantou, que foi o fato de que o milho da terra preta era o milho com maior fertilidade, não à toa ele é gigante. Então, ele tem os índices mais elevados de nitrogênio. Os milhos das roças fora da terra preta, eles ainda assim tinham bastante nitrogênio, porque esses roçados eles são queimados anualmente, e o fogo faz o solo ficar fértil. Então, não é à toa que as batatas gostam do solo quentinho. Elas gostam porque o fogo traz nutriente para a terra. E os roçados da Embrapa eram péssimos dentro desse rol de moléculas e níveis de nitrogênio. Os roçados da Embrapa eram os menos fertilizados. Então, já é interessante porque a gente pensa que essa tecnologia de criar terras antrópicas, ela é uma tecnologia muito eficiente. E uma coisa bastante importante para mim foi perceber que essa terra preta, ela não só cria um ambiente propício para o cultivo do milho, ela permite que as pessoas passem mais tempo no mesmo lugar. Porque uma das grandes complexidades da Amazônia é o fato de que é uma floresta extremamente rica que cresce sobre um solo extremamente pobre. Né? Os solos naturais da Amazônia são os latossolos, que são solos bastante ácidos e pobres em nutriente, e que a grande dificuldade é fazer o nutriente fixar no solo. Então, uma das vantagens da terra preta é que ela foi capaz de fixar esse nutriente no solo. E esse roçado das festividades tenharim, ele está sendo usado, pelo que eles lembram, há pelo menos 6 gerações. Então, é muito tempo usando o mesmo roçado. Enquanto os roçados que não estão na terra preta, eles têm que mudar de área a cada 5 anos, talvez, um pouco mais. Mas tem que fazer essa rotação do roçado, né? Que é um sistema bastante clássico dos roçados amazônicos, que é fazer a rotatividade e o pousio das roças de corte e queima, dos sistemas de corte e queima. Só que tem uma questão que é bastante importante e relevante, e eu juro que eu estou encaminhando para o final, que é o fato de que esse roçado não é próximo da área dos tenharim. Para a gente chegar nessa roça de terra preta, a gente tem que andar mais ou menos 1 hora de barco num motor 40, que é um motor rápido. E a pé, eu nem imagino quanto daria isso, uma caminhada de um dia inteiro. Hoje, o que mudou, né? Foi quando eu pensei nisso, eu pensei o que muda dos roçados antigos para os roçados modernos, né? Os tenharim, eles foram
atravessados pela BR Transamazônica, pela rodovia Transamazônica, na década de 60 e 70. Né? Acho que eu não preciso retomar aqui a violência que foi a ditadura militar na Amazônia. E a construção da Transamazônica foi um dos grandes carros-chefes dessa destruição. A Amazônia ela cruza o território Tenharim no meio. Essa é a ponte da Transamazônica sob o rio Marmelos. E nessa foto, o Kiki, que é essa pessoa que está no primeiro plano, conduz a cantoria da colheita do milho, que tem que cruzar a Transamazônica para chegar na aldeia principal. E depois da construção da Transamazônica, as várias aldeias Tenharim que eram dispersas no eixo do rio, elas passam a ser dispersas no eixo da estrada. E isso sai dos lugares de memória Tenharim. Esse eixo da estrada, ele afasta os Tenharim dessas áreas de terra preta antiga e obriga eles a fazer cada vez mais uso de novos roçados. Né? Então, eu acho que esse é um momento que eu vejo, né? Eu acho que nessas duas fotos eu vejo esse choque entre esses dois modelos de urbanismo, né? E o impacto que o modelo de urbanismo que vem sendo construído para a Amazônia tem criado nas formas de ocupação tradicional. Né? A Amazônia está sendo rasgada por várias estradas desde a ditadura militar. Existem muitos projetos de novas estradas. Né? Tem a grande polêmica da BR-319, que né, uma hora vai ser construída, vira prioridade, aí depois os ecólogos conseguem pressionar para não ser construída. Parece que o modelo que a gente tem para o desenvolvimento da Amazônia, ele não leva em consideração esse longo histórico de ocupação e a lógica da movimentação dos caminhos, das estradas antigas. Né? Ele parte dessa lógica de estradas que não tem nada a ver com esses lugares de memória e que está transformando muito não só a vida das populações, mas a ecologia dos roçados, essas memórias vegetais que eu tentei trazer aqui para vocês. Então, eu acho que, só para fechar, né, essas estradas e os caminhos eles são contrários então, a essas estradas modernas. Né? Eu queria só homenagear os Tenharim nesse último slide, né, agradecer a eles também pela parceria e pelo aprendizado, e convidar vocês, talvez, a reolhar para essas histórias e memórias vegetais nos quintais, nos jardins, nos pratos, nas receitas, que todos os lugares onde há plantas têm também uma história profunda para ser contada. Obrigada, acho que era isso que eu tinha para falar. E acho que agora, Lívia, a gente abre para uma rodada, né, de conversa, de perguntas. Sim, acho que vocês podem ficar muito à vontade para contar as memórias de vocês, para fazer perguntas, enfim, estou bastante aberta. Obrigada, viu? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, Vera. Seu nome, por favor. Bom dia, talvez já seja boa tarde. Vera Cecília é meu nome. Eu já ouvi várias menções a essas famosas terras pretas na Amazônia. Mas eu acho que, por medo, talvez, das pessoas, dos palestrantes se repetirem, eles acabam não explicando exatamente a origem. E, por exemplo, no caso aqui foi mencionado várias vezes, se elas são naturais, se elas foram feitas por alguma civilização antiga ou civilizações antigas. Cecília, né? Vera, desculpa. Chegou ruim aqui. Obrigada, Vera, pela pergunta.
Elas têm ficado cada vez mais famosas mesmo, né? Na mídia, enfim, o que é muito bom, porque às vezes a gente tem dificuldade de tirar os conhecimentos que a gente produz nas universidades e fazer eles chegar nas pessoas. Mas eu acho que a Terra Preta ela tem sim ficado cada vez mais conhecida e recentemente teve uma polêmica, assim, apesar da gente estudar ela há muito tempo, teve uma polêmica sobre ela ser natural ou cultural. Já é para a gente, arqueólogos ou mesmo ecólogos, agrônomos, completamente acertado que ela é cultural. Ela não é uma terra natural da Amazônia, né? Alguns ecólogos propuseram isso recentemente, mas a gente tem bastante certeza da origem cultural da Terra Preta. O debate que existe entre a gente, enfim, só para te dar algumas informações, é isso. As terras pretas elas são esses solos, então, enriquecidos com vários elementos químicos, fósforo, cálcio, nitrogênio elevado. E a grande coisa dela é o quê? O fato dela ser resultado da ação humana, da queima, da deposição de matéria orgânica, ou seja, a decomposição do lixo. Tem muita gente que fala que a Amazônia é uma grande, a Terra Preta é uma grande composteira, né? E eu acho que é uma boa imagem mesmo, né? Mas a grande questão dela é que ela é duradoura. E o que faz ela durar é justamente o material cultural que está associado a ela. Ou seja, fragmentos de cerâmica, carvões, outros elementos orgânicos de restos de comida. A cerâmica e o carvão, principalmente, porque eles duram muito. E esses nutrientes eles ficam retidos no solo, porque eles ficam retidos nos poros das cerâmicas e nos poros dos carvões. Porque, geralmente, os nutrientes eles são lavados, né? Chove muito na Amazônia. Então, quando você consegue depositar um nutriente, vem a primeira chuva e lava. Ou quando você, né, derruba uma área de floresta e tem ali uma grande deposição de matéria orgânica no solo, isso logo é lavado pela chuva. E na Terra Preta, não. Isso retém. Então, elas são terras que, né, retêm muito. E aí, elas são desse período, né, de 6.500 anos, são as terras pretas mais antigas que a gente conhece, ali na região do Rio Madeira. Não só nesse sítio Teutônio, mas num outro lugar que chama Garbim, todos alagados por usinas hidrelétricas. Mas tem um processo de expansão, né, porque ela surge ali há 6.500 anos atrás, mas é só a partir de 2.000, 3.000 anos que ela começa a ocorrer em toda a Amazônia. E hoje é isso, ela tem em toda a Amazônia. E isso está associado a um tipo de cerâmica que a gente chama de pocó, que não é, ela é polícroma também, mas não é essa policromia. Também é uma cerâmica muito bonita. E que talvez tenha a ver com outras formas de cultivo, porque daí vem o debate que a gente tem dentro da arqueologia. Ela é intencional ou ela é um resultado da ação humana, né? Eu acho que não existe um consenso ainda. Eu acho que os arqueólogos ainda brigam sobre isso, mas tem muita gente que fala: não, ela é resultado da ação humana, ela não foi feita para melhorar o solo. Ela não é Ela é um resultado, é consciente, as pessoas estavam observando o que estava acontecendo, mas ela não foi intencionalmente produzida. Então, acho que um pouco assim, mapeando o debate, não sei se te ajuda a clarear essa questão. Boa tarde já, né? Quase. Meu nome é Vera Lúcia, minha xará ali. Então, seria um fertilizante natural, um fertilizante da natureza. Porque o que acontece hoje em dia é eles usarem fertilizantes demais nas agriculturas, né? Então, a terra preta seria um fertilizante natural. E, sei lá, talvez até os próprios fertilizantes são retirados dessa terra, com tanto cálcio, com tanto poder de deixar a planta mais
melhor, né, para o cultivo. Seria isso? Eu não diria que ela é um fertilizante, porque ela é a própria terra. Né, um fertilizante, na minha cabeça, vem algo que você adiciona. Existe um processo pedogenético, ou seja, de formação de solo. Você transforma um solo que já existe, isso sim existe, enriquecendo ele, adicionando matéria orgânica, adicionando artefatos e tudo mais. Mas, junto com essa transformação de um solo que já existe, existe também um processo de formação de solo, ou seja, um novo solo que está se formando a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, ela é o solo, ela não é algo que é adicionado. Mas tiveram muitas tentativas de refazer a terra preta, né? Porque eu acho que, como alguns agrônomos perceberam que ela é a chave para o cultivo da Amazônia, eles tentaram produzir ela como fertilizante, daí sim como fertilizante, para ampliar a barreira agrícola na Amazônia, né? Eu acho que é uma das grandes dificuldades que existe para a expansão da barreira agrícola é o solo amazônico, né? Sim, sim. Existem outras terras pretas no mundo também. Não são iguais a essas, mas existem solos antropogênicos, arqueológicos, na Holanda, por exemplo. Eu não sei te precisar, eu não sei te falar tão bem sobre esse solo quanto eu sei falar da terra preta. Mas até onde eu sei, o principal projeto que tentou recriar a terra preta, que foi o biochar, ele não foi bem sucedido, porque eles conseguem enriquecer, mas eles não conseguem reter. Né? Então, eu acho que a grande questão não é só o enriquecimento, é a presença da cultura desculpa, no solo. Boa tarde, meu nome é Yara. Como você comentou a respeito do urbanismo, né? Então, a minha pergunta é sobre isso. O avanço da cultura incaica em relação ao urbanismo e arquitetura. A base desse avanço é a agricultura, a gente pode pensar nisso como o cultivo de várias espécies de milho, várias espécies de batata. Tem alguma relação? Da cultura incaica, você perguntou? Sim, eu acho que Só não escutei, desculpa. No avanço geral, a gente pensar no urbanismo, na arquitetura, que os povos de um outro lado da América Latina, né, os povos incas, astecas, que eles conseguiram evoluir de uma forma grandiosa do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. Então, eu queria saber se isso tem uma relação com a agricultura, uma vez que nós não chegamos nesse avanço. Né? Acho que o solo brasileiro, o território que hoje, né, brasileiro, nós não conseguimos esse avanço no urbanismo e na arquitetura. Tá, obrigada, Yara. A entrada dessas plantas, né, o milho, a batata, ela é muito anterior ao Império Inca. O Império Inca ele data dos últimos 500 anos, não, 100 anos de ocupação, né? Sempre que eu falo isso, eu me impressiono. Eu falei, como a gente valoriza tanto o Império Inca e foi tão pouco tempo. Dos últimos 100 anos antes da colonização. Né? E essas plantas elas estão presentes na Amazônia desde 7.000, 6.000 anos. Algumas delas, como a mandioca, desde 10.000 anos. Então, eu não acho que essa relação entre Andes e Amazônia ela vem através das plantas. Entre Andes e incaico, né? Mas sim existe uma relação entre Andes e Amazônia que é anterior ao Império Inca e que está relacionada a outros complexos culturais e que pode ter se dado através das plantas, sim. Né? A rota de entrada dessas plantas é muito pouco conhecida.
né? Então, a gente vê lá que tem um milho no México e depois ele aparece aqui. Mas por onde ele foi, a gente sabe muito pouco. Sobre o Império Inca, o Império Inca tinha, sim, uma relação, né, com as Terras Baixas, que é o que os andianistas, né, os pesquisadores, relacionam com o Antissuyo, né, nessa divisão de mundos quadripartite incaico. As Terras Baixas elas seriam um desses suyos, que é o Antissuyo, que é como se fosse o submundo, traduzindo meio simplificadamente, assim. E teve um avanço de tentativa de controle do Império Inca sobre as sociedades amazônicas. Mas o que vários pesquisadores, né, imaginam é que... Imaginam não, mas assim, defendem é que isso nunca chegou de fato a acontecer, porque a colonização atravessou essa história no meio. Mas a área de entrada, né, do Império Inca na Amazônia seria justamente essa área entre Cusco e o Acre, falar assim grosseiramente, né? Pelo rio Madre de Dios, que é justamente essa área onde estava o Sol de Campinas, que eu mostrei para vocês. Mas então a gente tem alguns elementos incas em terras baixas, como é o caso de metalurgia, né? Tem alguns sítios na região dos Llanos de Morros da Bolívia que tem alguma metalurgia que se atribui aos Andes. E a gente tem algumas possíveis construções de pedra. Mas é muito mais comum a presença de plantas amazônicas nos Andes do que o contrário, né? Então, plantas que são tipicamente da Amazônia e que são encontradas na iconografia inca, mostrando uma importância das terras baixas para as terras altas, né? Agora, sobre a arquitetura especificamente, eu te convido a pensar de um outro jeito, assim, levando em consideração alguns elementos, né? A gente vê a arquitetura inca, que é uma arquitetura baseada basicamente na construção de pedra, e a gente sente falta dela na Amazônia, né? Mas a gente tem pouquíssima matéria-prima, como a matéria-prima andina, né, de pedras, para fazer essa arquitetura, né? E eu acho que existem, né, formas de... Enfim, a arquitetura amazônica ela pode não ser feita de pedra, mas ela é feita de solo, né? Acho que, ultimamente, o que as pessoas têm defendido, e para falar desse urbanismo antigo, são construções de solo, né? Então, existem dois tipos de monumentos principais, eu acho, que a gente tem que levar em consideração para olhar para a Amazônia antiga e pensando em arquitetura, né? Que é a terra, né? E a gente estava falando aqui da terra preta, que é uma terra criada, que sustenta a floresta de pé também, e as próprias plantas, né? Se a gente olhar um castanhal, né, que é um ajuntamento de plantas de castanheira, é uma coisa monumental, é algo que guia as pessoas pela floresta, né? Elas são visíveis. Então, eu acho que, né, para pensar nesse urbanismo, e aí são construções de terra, assim, eu mostrei para vocês o Sol de Campinas, que são montículos que têm cerca de 2 metros de altura. Mas na região dos Llanos de Morros, a gente tem as lomas. Talvez, se você for procurar depois, procura por Loma Salvaterra, que é uma plataforma construída de solo e que tem mais de 10 metros de altura. Alguns pesquisadores têm falado sobre pirâmides nos Llanos de Morros. Eu, particularmente, discordo, porque eu acho que elas estão mais relacionadas aos montículos do que às pirâmides. Mas
Mas existem essas construções monumentais, né? Eu tive numa dessas lomas, uns 3 anos atrás, uma loma chamada La Punta, e é o solo mais duro que eu já escavei na minha vida. Parecia um adobe, assim, parecia um cimento. E, de fato, foi muito difícil fazer coleta nesse solo, porque era um solo que você via que era um solo criado para ser estruturado daquela forma. Mas a gente pode pensar em outros tipos de arquitetura, como a arquitetura do sambaquis, como a arquitetura das valas, né? Enfim. As casas de quê? De palha. Sim. Sim. Obrigada, Marconi. Eu acho que, enfim, é isso. Tem toda a Amazônia tem muita arquitetura, né? Grande parte dela é feita com elementos orgânicos, né? Que são as palhas, as madeiras, que acabam não se preservando. Mas, além disso, existe também uma arquitetura monumental que se preserva. Oi, bom dia, Laura. Obrigada pela apresentação. Eu me chamo Carla. Eu adorei aquele slide que você pôs da dormência das sementes. E aí eu queria que você pudesse desenvolver um pouco mais, explicar um pouco mais. Eu não sei se eu fiquei com a impressão errada, mas, por exemplo, tinham sementes diversas e elas pareciam, pelo menos no desenho, estarem em níveis diferentes geologicamente. Queria que você pudesse falar sobre isso. Queria saber se isso tem uma relação com, em cada época, foi um plantio diferente de planta ou não. E queria entender melhor essa presença do aquecimento, se você puder desenvolver melhor. Acho que eu consigo. Isso é uma coisa que, para mim, vem muito da observação. Obrigada, Carla, pela pergunta. Do estudo, propriamente, né? Eu não sou agrônoma, então eu não estudo esses processos de quebra de dormência. O que eu sei é que sementes com muita lignina, que é um elemento que dá durabilidade para as sementes, então essas sementes que têm casquinha dura, lentilha é o contrário, a linhaça, a semente do maracujá, quanto mais lignina, mais o grau de preservação que elas podem ter. Tanto eu quanto os agrônomos não sabemos quanto tempo uma semente pode dormir. Conversando com o Venceslau Teixeira, que é um agrônomo da Embrapa, ele já viu processos de dormência que foram quebrados pelo fogo de mais de 80 anos. Mas a gente não tem uma profundidade cronológica disso. O que eu imagino que aconteça é um processo combinado de sucessão vegetal com dormência de sementes. Então, esse gráfico foi um gráfico que eu fiz para uma publicação de divulgação científica também. E, embaixo dele, eu coloquei o perfil estratigráfico do Sol de Campinas, que é esse sítio que eu mostrei para vocês. E, de fato, cada camada de cor diferente desse solo representa um nível da ocupação, né? São camadas culturais, que a gente chama. Então, no final da escavação, a gente desenha esses perfis de solo para tentar entender as camadas de ocupação dos espaços que a gente está escavando. Então, por exemplo, isso tem um apontador? Não, né? Tem. Mas acho que não está indo. Por exemplo, aquela que está circulada lá embaixo, né, em vermelho, é uma fogueira que foi feita antes do montículo ser construído. Aquela camada preta é uma área que tinha muito carvão, uma área que estava super enriquecida. Esses solos mais clarinhos, mais para o cinza, são solos que foram adicionados para construir o montículo, né? Então, a gente acha que esse sítio era, por exemplo, as pessoas moravam e construíam, reformavam, moravam e reformavam, moravam e reformavam. E isso vai fazendo o montículo subir. Então, o que eu imagino, né, o que a gente tem entendido que acontece, é que algumas dessas sementes elas vão
participar desse processo de sucessão vegetal. E isso precisa do manejo humano, porque muitas das plantas que são consumidas, se você tiver uma floresta densa, fechada, elas não nascem. A própria castanheira ela precisa de clareiras, né? A castanheira é uma planta que cresce em clareiras, ela precisa do sol. Mas, se você for pensar nos tubérculos, nas herbáceas, nos milhos, nessas plantas menores, se você tem uma floresta gigante crescendo em cima, elas não vão crescer. Então, essa atividade constante e circular de abrir a mata para fazer uma clareira, para fazer um roçado, vai ativando gradativamente essas sementes. Nesse roçado do Seu Miguel, que era esse, né? Além do cacau, crescia muitas outras coisas. Crescia 2 tipos de pimenta, estou falando das coisas que ele não plantou. Então, eram 2 tipos de pimenta, todos os tipos de cacau. Ele falou que ele nunca precisou plantar açaí, porque nascia. E, quando ele chegou, era uma ponta de terra de floresta alta. Abil. E aí tinham algumas árvores que são culturalmente importantes para os povos do passado e do presente também. Mas, por exemplo, o caraipé, que é uma árvore da onde se faz uma cinza, né? Eles produzem uma cinza a partir da casca do caraipé, que eles usam para fazer a cerâmica, para misturar na argila, para ela ficar boa para modelar. E tinha muitas árvores desse caraipé nessa região. Enfim, muitos tipos de plantas. Isso foi em 2012, eu já não lembro mais de todas as plantas. Mas só para te dizer de outras variedades assim que a gente acha que podem entrar nesse processo. Mas tem uma colega que está trabalhando nessa região e ela está fazendo um trabalho super bonito, a Mariana Cassino, de comparar os vestígios arqueológicos com a composição florestal moderna, né? E aí ela trabalha num outro quintal, que não é esse, mas fica do outro lado do lago. E ela viu que, em um certo momento, lá nas análises dela, tem a introdução de uma planta que não tinha ali antes, que é o caioé, que é uma palmeira incomum até, a gente não consome muito ela, é uma palmeira baixinha, mas que tem um fruto maravilhoso também. E hoje tem um caioezal nessa comunidade, né? Então, o caioezal é um ajuntamento de caioé. Então, são esses pomares culturais que a gente chama, tudo que tem uau, zau, ais, então castanhais, açaizais, são essas florestas, esses pomares de plantas que existem no presente, né? Então, ela viu que, em comum para essa região, que não é uma região onde existem caioés, mas nessa comunidade tinha um caioezal. Então, ela correlaciona esse momento de manejo antigo, essa introdução do caioé, com a paisagem que existe hoje. Então, são vários processos. Assim, a quebra da dormência das sementes e ele precisa ser constantemente reatualizado. Por isso que a gente diz que é uma floresta que precisa do manejo humano, né? Não é uma floresta onde a conservação da floresta está ligada à sua desocupação. É muito pelo contrário. Os animais também. Sim. 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 Sim, a Vera falou isso bem importante. Só vou repetir, porque eu não sei se todo mundo escutou. Mas os animais também são grandes manejadores e são dispersores de sementes, claro. Tem algumas diferenças, mas eu acho que eles somam, né? As pessoas e os animais somam na construção dessas paisagens. Elas não são paisagens só antrópicas, elas são paisagens que são habitadas por animais também. Então, por exemplo, eu gosto muito do caso dos castanhais para falar das cutias, né? As cutias são um pequenino roedor que adora comer castanha, mas que tem uma memória horrível, porque ela enterra a castanha e esquece onde ela enterrou, e, a partir disso, nasce um castanhal. Não um castanhal, mas uma castanheira. Qual é a diferença? Os castanhais, que são essas áreas de muita castanha,
eles são áreas que têm, geralmente, o manejo humano. As cutias não fazem castanhais. Então, caioesais, patauasais, eles... Na verdade, existe uma relação que é bastante simbiótica, né? Porque, às vezes, as pessoas plantam um patauasal porque elas querem caçar o bicho que vai lá comer o patauá. Não é nem porque elas querem o patauá. Mas, sim, são multi-espécies, né, nessas paisagens. Bom, vamos então à nossa última pergunta aqui, por conta do nosso horário. Boa tarde, eu me chamo Giovana e a minha dúvida é relacionada às práticas de permacultura e agricultura urbana e como a gente pode usar, por exemplo, as práticas que eram feitas na Amazônia, né? Como a gente pode usar tomar como inspiração a terra preta, principalmente, os conceitos todos que envolvem a formação desse tipo de terra, para perpetuar o que a gente pode tirar de aprendizado deles nas agroflorestas urbanas e práticas de permacultura e agricultura em solos urbanos. É possível refazer esse tipo de terra em solos urbanos? Eu não sei se eu tenho uma resposta, Giovana, mas eu acho que a resposta está na sua pergunta. A gente tem que tomar isso como inspiração, sim. Eu acho que isso é possível. Mas, de novo, assim, pensando na terra preta em si, os exemplos que eu conheço de tentativa de reprodução da terra preta, eles não foram para frente, né? Eles não foram bem-sucedidos. Eu acho que talvez o fato deles terem sido feitos por agrônomos que estavam buscando um novo fertilizante tem muito a ver com o motivo deles não terem sido bem-sucedidos. Mas eu acho que cada vez mais, na verdade, a gente tem práticas de permacultura ou de agricultura urbana que estão levando esses conhecimentos do campo em consideração, né? Então, fazer agricultura na cidade já é uma coisa que soa esquisito para a gente, principalmente a gente que mora em São Paulo, né? Mas eu sei que tem muitos exemplos sobre isso. Eu gosto bastante de citar o projeto das plantas alimentícias não convencionais, que, na verdade, eu não acho que elas são não convencionais, eu só acho que elas são plantas antigas, que não são convencionais para nós, que não somos, que não moramos na floresta, que não temos uma relação de ancestralidade com povos indígenas. Mas eu sei que tem vários projetos que estão ligando, assim, andar pela cidade e reconhecer o que já é comestível, que a gente já tem aqui, que a gente não consome por não saber. Eu sei, por exemplo, que tem muita gente que não sabe comer a taioba, apesar de que, para mim, que sou do interior, é muito comum. Mas aqui eu vejo que ela não é muito consumida. Então, eu acho que assim, é um projeto que eu gosto, né, esse projeto das plantas alimentícias urbanas. Mas eu acho que não sei muito bem como te responder. Assim, eu acho que é isso, é uma inspiração que a gente pode ter. Mas talvez a maior lição que a gente tenha para tirar desses povos é que a resiliência desse tipo de solo ela tem a ver com a relação humana, com a nossa relação como pessoas, né? Então, às vezes, você recriar uma situação de decomposição, de composteira, se você tem uma situação de exploração comercial daquele espaço urbano que seja contrária a essa lógica, da interação de longo prazo, isso não vai funcionar. E não é, assim, porque não é a lógica da relação que sustenta isso, né? Então, talvez para mim a principal lição seja essa: o que sustenta isso são a relação entre as pessoas. E a agronomia ela tira um pouco isso, né? Ela entende uma relação de domínio com a planta, ou com o solo, e não é essa relação que sustenta essa situação de longa duração. Vamos então à última pergunta. Oi, eu me chamo Ítalo e sua pesquisa é muito bonita e inspiradora. Eu estou me sentindo muito inspirado. Obrigado.
E eu tentei tomar notas do que você falou, mas eu não conseguia anotar propriamente uma das coisas que me acertou, mas eu queria ter mais contato, que é... Você comentou que alguém está pesquisando sobre entender a mobilidade dos povos através das plantas. E aí eu queria anotar de quem... Ah, sim, foi o Daniel Canguçu, né? Quando eu falei dos isolados. Tá, o nome dele é Daniel Canguçu. Essa semana ele lançou um livro que está em venda no Sesc. Então, gente, vão no Sesc, procurem o livro do Daniel, chama Vestígios da Floresta, povos refugiados, povos indígenas refugiados da Amazônia, em que ele traz toda essa pesquisa dele, que é lindíssima também, sobre o vestígio vegetal dos povos isolados. Obrigado. Recomendo. Bom, gente, dada a nossa hora, eu preciso falar na frente da câmera. Primeiramente, queria agradecer imensamente a presença de vocês e lembrar que é isso, o museu só faz sentido o nosso trabalho porque vocês estão aqui. Então, lembrar que a casa está aberta à visitação. Atualmente, a gente está com a exposição Tempos de uma Casa, com a curadoria do Paulo Costa, curador da Casa Museu Ema Clabin. Então, fica o convite depois para vocês passearem no jardim e acessarem a nossa programação. A gente tem uma programação também de muitos vídeos e conteúdos que estão no nosso YouTube. Então, a gente tem uma série de palestras sobre arqueologia com nomes de referência que aconteceram ano passado. Então, acessem o canal do YouTube. E a nossa programação também segue. Em breve, a gente vai abrir uma nova exposição sobre arqueologia urbana. Então, os nossos interesses aqui da Casa Museu seguem também nessa área. Tá? Agradecer imensamente a Laura pela qualidade da pesquisa, da delicadeza de apresentação e didática, né? Coisa rara hoje em dia no campo. Então, fica aqui o nosso elogio e agradecimento. E a vocês, uma ótima tarde. Obrigada, gente.